Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Que saudade que eu tava de vir aqui compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, né? Que ainda é muito pouco mediante a magnitude que é, né, a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Eu sei que tem muito que aprender ainda, mas eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho, né, da minha jornada, né? E esse é um canal para quem se interessa, né, nesse tipo de vídeo, né? De onde que eu compartilho minhas experiências e conhecimentos referente à minha vida cristã, né? Eu recentemente me batizei nas águas e estou muito feliz que isso é algo que eu queria muito. E assim, de coração, foi algo que mexeu assim com todas as minhas estruturas e cada dia vem mexendo comigo desde o meu batismo, desde a época que eu entreguei a vida para Jesus. Então foi algo assim muito significativo para mim. E esse canal tem o intuito de ajudar as pessoas que querem, né, estar na caminhada com Cristo, de melhorar a vida em todos os aspectos, né, melhorar como ser humano. Eu sei que é muito desafiador, né, em um mundo caído, né, onde a gente convive com vários tipos de pessoas de consciências diferentes. Então, aí é mais desafiador ainda. A gente tenta, né, buscar, né, ajudar os irmãos, que é ainda mais desafiador, mas com a fé, né, em nosso Deus, Jesus, tudo é possível, né, tudo é possível para aqueles que creem em nosso Senhor. Então é isso que eu agarro assim todos os dias, que eu alimento, né, essa confiança que tem um Deus, que Ele, né, por meio da gente, Ele age para ajudar as outras pessoas, para tirar as escamas, né, a cegueira espiritual, né, que muitas pessoas estão vivendo. Então, umas pessoas são mais resistentes que as outras e tá tudo certo, eu respeito todo como eu tive o meu momento, as pessoas também vão ter, né? Então, eu venho de um jejum aí que eu falo assim, gente, foi um jejum muito agregador e de um aconselhamento pastoral. Eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que usar as ferramentas que a igreja disponibiliza. E o aconselhamento pastoral é isso, né? Ele é uma terapia, podemos dizer assim, vai além de uma terapia, né? Nem se compara a uma terapia, porque o aconselhamento pastoral é por meio da palavra, né? A Bíblia. Então, o aconselhamento pastoral me abençoou muito porque eu descobri algumas coisas, né? Eu sou uma pessoa curiosa e foi respondidas as minhas perguntas, e uma delas era como que Deus fala com a gente, como que Deus age, como que é a voz de Deus, né? Eu assisti uma vez o pastor Luciano Subirá falando no YouTube, né? Como que é a voz de Deus, como que Deus fala, e ele falando que Deus fala de uma forma muito simples, né? Deus é um Deus muito simples. E esse pastor, e ouvir da boca do pastor como que é ouvir a voz de Deus audível, a gente escuta, né? Então, isso foi uma das bênçãos que eu tive recentemente, durante esse jejum, né, na verdade, e Deus me respondeu uma questão que eu estava passando, né, há muito tempo, e no aconselhamento pastoral, né, uma da passagem, né, que é Eclesiastes, né, que é para tudo debaixo do céu tem o seu tempo, né? Então, para uma sociedade que visa o sucesso a qualquer preço, né? Visa dinheiro, bens a qualquer preço, isso acalmou meu coração, né? Eu sou uma pessoa que sempre me cobrei, eu sou uma pessoa que cobra muito de mim. Então, tá, né, na direção de Deus e nesse propósito, né? Esse canal do YouTube é um propósito meu. E é um propósito de todo mundo. Todo mundo nasceu para louvar a Deus, né? E eu vou chegar nessa parte, estou falando um pouco sobre louvar a Deus. Todo mundo nasceu para louvar a Deus. E desde a época que eu era católica, eu já louvava a Deus. Eu amava ouvir, né, os louvores da Aline Barros, da Gabriela Rocha. Sim, eu amava. Desde a época que eu era católica, né? Já mexi os louvores, já mexeu comigo, e o louvor é a chave, né? Às vezes a gente não dá muita importância para os louvores, né? A gente quer ter intimidade com Deus sem louvar a Deus, sem adorá-lo. Então, é isso, assim, isso que eu quero
falar nesse vídeo com vocês. Se vocês buscam ter intimidade com o nosso Senhor Salvador, é por meio do louvor. E o louvor faz toda a diferença no devocional. Para quem faz o devocional todos os dias, como eu, né, às vezes está na correria, às vezes está, nossa, eu tenho que fazer isso, aquilo de manhã e não sei se vai dar tempo de eu fazer o meu devocional, acho que vai dar tempo só de ler um capítulo da Bíblia. Então, estava acontecendo muito isso, então eu falei assim, eu vou ler um capítulo da Bíblia, né? Mas geralmente eu sempre leio a Bíblia, depois o louvor, a adoração, né? Colocava uma música para atrair a presença de Deus, que nem o pastor Luiz fala, a adoração traz a presença de Deus. Então é incrível, a partir do momento que eu começo a louvar, a cantar, né, eu sinto uma presença absurda de Deus, e não tem como você não chorar na presença e se emocionar na presença de Deus, porque vocês têm a noção do que é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Criou tudo, as aves, os animais, todo tipo de espécie de animais, assim, o verde, frutas, todo tipo de frutas, assim, Criador do oceano, da terra. Ele quer ter intimidade com você. Então, pelo fato dele, ele quer ter essa intimidade com você mesmo. O Criador do universo quer ter intimidade com você. Você tem a dimensão, assim, do que é isso? Não, às vezes a gente não tem essa... Gente, o Criador dos céus e da terra quer ter intimidade comigo. Então, o louvor traz a presença de Deus e aumenta ainda mais o poder do seu devocional. É isso que eu parei para pensar assim, o Deus, Criador do universo, quer ter intimidade comigo. Ele tem prazer, né, nos seus filhos. Então, eu falo, como que a gente é honrado, né? Como Deus é um Deus lindo, Ele quer ter intimidade com a gente. Então, a gente pula a parte do louvor e da adoração e, às vezes, o seu devocional fica sem graça. Fica chato porque não tem essa parte que eu falo assim, que é o essencial para um devocional de sucesso, de um devocional assim, que vai trazer a presença de Deus, que vai te trazer as respostas, que vai trazer calma. Eu falo assim, quando eu tava só pegava a Bíblia e li um capítulo, eu senti que faltava algo. Então, quando eu faço o meu devocional com louvor, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu fico em paz. Por quê? Porque as coisas do mundo já não me afetam tanto do que se eu não tivesse feito um louvor, se eu não tivesse adorado. Parece que a gente fica mais suscetível às coisas do mundo. A gente fica... fica se importando com o que os outros falam, que eles deixam de fazer ou fazer, então fica com picuinha e você dá espaço, né? Eu não falo que a palavra por si só não é poderosa, mas com louvor fica assim, é tremendo. Eu vejo que o meu estado mental e espiritual é outro quando eu tenho adoração no meu devocional. Então, essa é a chave, né? Isso que eu quero passar para você. Se você que está lendo a Bíblia já tem uma certa dificuldade de entender o que está na Bíblia, começa a ouvir um louvor, uma adoração, né? Isso vai te ajudar a conectar com Deus, a Deus a chegar a você. Então, você também vai sentir mais prazer também no seu devocional. Eu sei que para muitas pessoas tem uma dificuldade de ler a Bíblia, de interpretar, né? Essa dificuldade que eu tinha de ler a Bíblia cessou a partir do momento que eu falei com a minha própria boca, citei que o Senhor Jesus é o meu único suficiente Salvador, entrego minha vida para Jesus. Comecei a entender e, claro, né, o devocional da Marina Alva Calegari me ajudou muito, e depois disso eu assisti alguns devocionais e busquei, né, e depois disso não precisei ficar buscando no YouTube pessoas que falam da Bíblia, explicam, né, e eu
agora, hoje em dia, eu já consigo ler a Bíblia e entender o que tá aqui, né? Lógico que a gente buscar alguém que tá há muito tempo, né, nesse caminho, lendo a Bíblia há anos, que é legal também. Mas hoje em dia eu já consigo entender. Eu comprei recentemente essa Bíblia, é a Bíblia NVT Max, porque ela tem uma letra enorme. Então, para você que está com dificuldade de ler a Bíblia, essa Bíblia aqui vai facilitar muito a sua vida, como está facilitando a minha. NVT Max, porque além de ter a letra grande, é de fácil compreensão. Porque antes eu estava lendo essa aqui, a Bíblia Sagrada, NVTI, a Bíblia ótima também, é uma Bíblia que eu gosto muito, sou apaixonada. É a minha primeira Bíblia, assim, é a minha primeira Bíblia que eu li. Eu tô lendo a Bíblia agora pela segunda vez, estou no Novo Testamento, porque é mais fácil, né, da gente entender. Os ensinamentos de Jesus, assim, é impactante, né? E que nem eu falei, impacta demais quando tem um louvor junto, né? Ali com a leitura da palavra, você meditando, eu acho, assim, sensacional. E como eu falo, eu vim de um jejum, né? Eu continuo nessa caminhada de jejum, de oração, né? E eu aconselho você também a incluir o jejum na sua rotina também, porque eu, na minha própria pele, eu falo por mim, que eu vejo diferença sim quando eu faço jejum, quando eu, né, às vezes eu tenho um momento, né, só por exemplo, até de redes sociais, faz isso também, é muito bom, porque você se sente mais conectado ainda com a palavra, porque você não tem distrações, você, né, em vez de você estar ali no Instagram, no Facebook, você está ali centrado, né, nos ensinamentos de Deus e na palavra. A gente, nesse mundo, a gente tem que buscar muito, muito a Deus, né? Não é que eu, Roberta, por estar buscando a Deus, a palavra, não vou ter desafios, né? Os desafios, eles são amenizados, eles são pequenos diante de um Deus tão grande. É isso que eu falo que é o segredo, né? Muita gente olha pra mim e acha, olha assim, nossa, ela parece que não tem problemas, nossa, a vida dela é muito boa, ela não tem problemas, ela tá sempre bem feliz, né? E isso é a minha essência. Eu sempre fui uma pessoa expansiva, né? E quanto mais a gente vai ficando mais velha, mais essa minha personalidade ela fica evidente. Eu sou uma pessoa tranquila e expansiva, alegre. A minha essência é alegre, eu gosto de comemorar datas essa é a minha personalidade. E olham pra mim assim hoje e falam, parece que eu não tenho problemas. Gente, todo mundo tem esses desafios. O que é que nem eu lembro no curso de Direito, eu tinha um professor e hoje ele é o meu pastor, olha como que a vida, o mundo dá voltas, é o Juliano. E assim, eu admirava ele porque ele era muito calmo, né? Na sala de aula, uma pessoa sábia, uma pessoa centrada. E assim, eu olhava pra ele, nossa, sempre bem, sempre com um sorrisinho no canto do rosto, sempre uma pessoa que eu falo, e hoje eu entendo, a pessoa exala Jesus, o cheiro de Cristo, né? A gente gosta de falar o cheiro de Cristo. Eu não sei se eu cheguei nesse nível ainda, mas é diferente. Uma pessoa que está com Cristo, ela exala o perfume de Cristo. Isso é nítido, nítido. A pessoa que não enxerga isso, ela é diferente, é diferente. Eu não sei se eu cheguei nesse nível, eu sou recém-convertida ainda, eu sei que eu tenho muito o que melhorar ainda. Mas eu lembro dele e eu assim falava assim, nossa, que pessoa, né, que é admirável, né? Porque ela consegue transmitir isso sem falar nada. A pessoa consegue transmitir paz sem falar nada. Mesmo, às vezes a gente não sabe, ela tá passando às vezes por desafios assim, tremendos, porque você acha que o inimigo vai ficar quieto. Não, né, gente? Então é muita oração. Então, a gente tá no mundo caído, a gente tá sujeito, né? Mas é esse, gente.
é que não tem desafios, é que os problemas ficam muito pequenos diante de um Deus tão grande, diante do que Jesus fez por nós na cruz. Sabe? Os problemas ficam muito pequenos. Então, é isso que eu vejo cada dia. Lógico, a gente tem os momentos de... Nossa, né? A gente fala assim, né? Eu penso, parece que as pessoas cada vez... o tempo passa, as pessoas vão ficando sem noção. Assim, a gente cai ainda nesse tipo de pensamento, mas eu falo... a compaixão, né? Que nem a Kelly Subirá, uma mulher muito sábia também, fala... ter compaixão, né? Compaixão e assim, orar, né? A gente orar pelos nossos irmãos, pelas pessoas que ainda estão cegas espiritualmente, né? Que ainda o inimigo está fazendo festa na vida dessas pessoas, que ainda a gente fala de Cristo, mas ainda não é o momento daquela pessoa. Se fosse depender da gente, a gente, principalmente recém-convertido, né? Quer falar de Jesus 24 horas, falar, oh glória, Deus é bom 24 horas, mas a gente sabe que ainda tem pessoas que não estão preparadas para isso, ou tem pessoas que ainda não é o momento dessas pessoas ainda, né? E a gente ter paciência e perseverança, que no tempo certo essas pessoas vão ver a glória de Deus, a graça de Deus, né? Como eu tive, né? Eu passei por muitas questões na minha vida, mas assim, eu falo, sou muito grata por cada coisa que eu passo. Então, você aí que está passando por uma dificuldade, um momento difícil, agradeça. Fala, graças a Deus que eu estou passando por isso. Porque tem um versículo que eu sempre penso nele, assim, eu sempre recito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até aquelas coisas que aparentemente é ruim, a gente tem que entender que é para o nosso bem, tá? Vem para o nosso bem, com certeza. Se você está em Deus, se você está em Cristo, tem as coisas más, que a gente falando mal de você, a gente fazendo descaso, desrespeito e etc., creia que até isso vai cooperar para o seu bem. Como comigo, como aconteceu comigo diversas coisas, né? Entre elas a crise de pânico. Eu falo que a crise de pânico foi o ponto-chave para eu chegar, né, e conhecer. Foi graças a essa crise de pânico que eu conheci esse Jesus lindo, gente. Eu falo assim, vocês não têm... Sim, só quem sabe, né, passa, né, tem esse encontro com Jesus, né? Porque eu também busquei, gente. Também uma coisa a gente buscar. Eu sempre fui uma buscadora, eu sempre fui muito curiosa. Então, até hoje eu sou assim, né? Tanto é que eu faço aconselhamento pastoral a segunda vez, eu pergunto, eu estudo, vejo vídeo, faço meu devocional, eu faço a minha parte, né? Então, assim, você aí que quer ter intimidade com Deus, né, tem que fazer a sua parte também. Você que quer ter experiências com Deus, tem que fazer a sua parte também, né? Não é esperar de braços cruzados, que não é bem assim. Deus quer te ajudar a tirar você do fundo do poço, mas você tem que abrir o seu coração para isso também, né? Isso que eu falo, é o mais importante, você estar aberto para as mudanças e fazer a sua parte, né? Eu falo assim, eu fiz aconselhamento pastoral, frequentei igrejas, faço jejum, oração, devocional, leio a Bíblia, né, a palavra que é primordial. Então, me batizei. Então, você também tem que correr atrás, entende? Então, gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenha te ajudado, tenha, de alguma forma, as minhas palavras tenham tocado seu coração, que Deus te abençoe e te guarde, que a luz dele resplandeça a sua face. Um grande beijo e até a próxima.